Olá, queridos alunos, vamos dar início à terceira oficina das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar as primeiras linhas, vocês terão que dar início à produção das crônicas. Para que vocês produzam as crônicas, é necessário vocês conhecerem os elementos que compõem a crônica. O primeiro é o título. O título tem que ser aquele bastante sugestivo, que chame a atenção do leitor ao ler o seu título. Esse título, ele pode ser com verbos ou sem verbos, tá? E o segundo é o cenário. O cenário, você tem que pensar numa situação que aconteceu, que ele deve ser curioso. Pode ser um campo de futebol, uma padaria, um ônibus, tá? E o terceiro é o foco narrativo, é quando o autor escolhe o ponto de vista que vai adotar. A narrativa pode ser em primeira pessoa, você vai usar o pronome pessoal, eu vi, eu fiz, eu senti, eu amei. E esse autor, ele é o autor personagem, ou seja, ele faz parte da história. A terceira pessoa é quando você usa ele fez, eles sentiram, eles amaram, eles viram. Nesse caso, o autor será um autor observador. Ele não participa da história, ele apenas observa tudo que está acontecendo. Com relação aos personagens, pode ter um ou vários personagens. Esses personagens podem ser inventados ou não. O autor, ele pode ser uma delas. Outro elemento da crônica é o enredo. O enredo é o qual narra um acontecimento, um momento, um episódio banal do cotidiano. E a partir daí passa uma ideia que provoca a emoção. Você vai descrever um momento, um acontecimento, sendo que isso tem que provocar emoção. Muita gente faz uma descrição do local, descrição dos fatos. A crônica, ao contrário da descrição, ela tem que provocar emoção em quem lê. Outro aspecto é o tom. O tom, vocês viram naquelas outras análises passadas das crônicas, dos tipos de tom. O tom é a maneira do autor expressar. Esse tom ele pode ser poético, humorístico, irônico ou reflexivo. A sua crônica pode ser uma espécie de poesia, ela pode ser engraçada, ela pode ser uma crítica, alguma coisa, ou ela pode causar uma reflexão em quem lê. O próximo aspecto é a linguagem coloquial. A linguagem coloquial é a nossa linguagem do dia a dia. Nós sabemos que a crônica são fatos do nosso cotidiano. Logo, nós iremos usar essa linguagem coloquial. É a linguagem que utilizamos frequentemente em situações informais, como numa conversa entre amigos, familiares, vizinhos, uma conversa com o leitor. A crônica é uma espécie de conversa com o leitor. Por isso, você irá usar essa linguagem coloquial. Você utilizará expressões do dia a dia, todo esse tipo de linguagem. Outro elemento da crônica é o desfecho, que é o final da história. É também chamada de conclusão. Ele é a parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Nessa história haverá um conflito e no final esse conflito ele será resolvido. Você pode dar uma solução, você irá finalizar a sua história. O título ele pode vir, você pode criar no início ou no final do texto. Esse título ele pode ser usado os verbos, o sono roubou o tempo, nós vimos aí esse título com o verbo roubar, o dia em que a noite ficou vermelha, nós vimos aí o uso do verbo nesse título, ficou, e nós podemos ter também sem o uso dos verbos. Força, mãe, né? E é um tema sem verbos. O dilema da rede, aí nós temos também que não foi necessário utilizar os verbos. Vamos passar para a produção da crônica. Para que você produza, primeiro você vai criar um título usando um verbo ou não. O segundo passo é você vai escolher um tema, um assunto sobre o qual você vai escrever. E você vai escolher também o tom que você vai usar. Sua crônica ela vai ser engraçada, ela vai ser reflexiva,
Então, você vai escolher esse tipo de tom, que nós já vimos anteriormente. Você vai pensar numa vivência, no lugar em que você frequentou, nas pessoas com as quais convive. Você irá pegar um assunto na comunidade, em algo que tenha ocorrido no dia a dia e tenha chamado sua atenção. Você vai pensar em uma vivência que você teve, na qual chamou a sua atenção e que ela pode ter uma crônica e pode provocar uma emoção no leitor. O próximo passo para produzir uma crônica é anotar os fatos lembrados. Você já viu com os fatos que você vai falar, você vai anotar esse fato. Você vai observar os fatos corriqueiros da cidade, você pode escolher um episódio a respeito do qual quer escrever individualmente uma crônica. Você pode usar uma ida na feira, uma ida à padaria, uma ida ao supermercado. O próximo passo é escolher o tom, que, como nós já vimos, ele pode ser poético, bem-humorado, crítico, lírico, tá? Que é aquele sentimental, com o qual vão narrar o tema, o lugar onde vive. Você irá falar do lugar onde você vive, ou de uma padaria, ou de uma ida num ônibus, ou no supermercado. Você irá enfocar esse lugar onde você vive. O próximo passo é o foco narrativo, que nós já vimos que ele pode ser na primeira pessoa, onde o autor é personagem, ou na terceira pessoa, onde ele é um autor observador. A situação de produção. Depois que você produzir a sua crônica, você vai ter que reler o que escreveu, para você ver se faltou alguma coisa, se tem alguma palavra escrita corretamente. Sempre quando você produz o seu texto, você tem que reler para que você possa aperfeiçoar esse texto. Você vai fazer uma avaliação para descobrir os aspectos que precisam ser melhorados. Tá? A partir da segunda leitura, você vai ver o que eu tenho que melhorar nesse texto. E depois você pode criar um título depois de escrever a crônica. O título você pode utilizar no início ou depois. Você pode criar esse título. Ok. Vamos analisar uma crônica escrita por um aluno. Uma padaria, 1000 histórias de uma amizade. Observem aí que nesse tema, nesse título, nós não temos verbos, temos o quê? Substantivo, artigo, numerais. Então, esse título aí ele está sem verbo. Uma padaria, 1000 histórias de uma amizade. Agora vamos seguir com a leitura da crônica. Uma simples padaria com detalhes. Na parte de dentro, há mesas e cadeiras de madeira. Na parte de fora, as mesas são de alumínio. Uma simples padaria que tranquiliza a todos que por ali passam, por guardar boas histórias. Olhar para ela e não lembrar de um fato divertido que pode ter ocorrido é inevitável. Pode ser algo simples, como uma simples conversa com bons amigos, ou algo bobo, como uma guerra de refrigerantes, causada pelo último pão de queijo. Lembro de um tempo em que todos os meus amigos e eu nos reuníamos lá para rir e conversar, o que hoje deixamos de fazer sem motivo algum, talvez por falta de dinheiro ou tempo. Era algo tão monótono. Um grupo de 4 amigos, 2 baixinhos, um deles era dentuço e super engraçado, e o outro entendia quase tudo sobre jogos do estilo musical trap. Tinha também nosso amigo forte e inteligente, que não deixava de ser esperto, mesmo fazendo exercícios físicos o tempo todo, e havia eu. Hoje, eu me observo e me pergunto, como eles me descreveriam? Talvez o cara alto e sério, mas muito legal e obcecado por café. Enfim, nós deixamos tudo, mas continuamos juntos, apesar de tudo. E eu penso que essa é a verdadeira essência da amizade, pois vivemos tantas histórias como a guerra de refrigerantes, os lanches depois e no fim da tarde ou nos únicos momentos em que nos reunimos lá e mesmo não vivendo mais isso, continuamos juntos e talvez graças àquela simples padaria. Vamos observar alguns aspectos da crônica aqui nesse texto.
Nós temos o lugar que é a padaria. Ele contou um fato que ocorreu com ele, foi a guerra de refrigerante. E esse texto ele tem um tom de reflexão. Ele faz com que você reflita e, ao mesmo tempo, tem um lado engraçado, como a guerra de refrigerante. Note que o aluno aí utilizou vários aspectos, vários elementos da crônica. O segundo texto, o título é Meus Primeiros Passos na Dança. Esse título também, ele não contém verbos, tá? Nós estamos vendo aí o numeral, nós temos o pronome, tá? O pronome possessivo, nós temos aí substantivo. Vamos agora observar a crônica. Era um final de semana qualquer, e eu estava no meu quarto ouvindo músicas favoritas internacionais, quando recebi uma ligação. Era minha professora de dança, informando que no dia seguinte eu iria me apresentar. Finalmente, o grande dia chegou. Era um domingo ensolarado e o sol brilhava como nunca antes. Passei a manhã me preparando, escolhendo a maquiagem, roupas, cabelo e outras coisas. Quando chegou a noite, saí de casa e cheguei no evento. Quando estava no camarim, lembrei que esqueci a sapatilha de ponta e procurei na bolsa. E encontrei uma bem antiga. Era para colocar a ponteira, a qual usamos para não termos a menor chance de quebrar o pé. E eu tinha esquecido. Mas mesmo assim, fui e dancei sem a ponteira da sapatilha velha. E dancei me sentindo linda e plena, sem quebrar o pé, e isso me marcou para sempre. Sendo assim, nunca se esquece do que é importante, sendo assim, nunca se esqueça do que é importante no dia, ou no momento mais importante. Lembre-se sempre de tudo e brilhe no palco da vida. Nós podemos observar em um outro texto, ela pegou um fato do dia a dia que aconteceu com ela, que foi quando ela esqueceu a sapatilha, ela utiliza aí o tempo, quando chegou a noite, ela utiliza aí o espaço, que é a casa dela, que é o local do evento, ela faz uma reflexão no final, ela mostra que nós podemos brilhar no palco da vida. Então, nesse segundo texto também vocês observam aí todos os elementos da crônica. Dá para perceber um texto escrito por um aluno. É um aluno cronista, tá? Esse aluno que escreve um texto, ele se torna um aluno cronista. Vamos finalizar a nossa terceira oficina de língua portuguesa sobre produção de crônicas das primeiras linhas. Espero a produção de vocês, espero meus alunos cronistas que escrevam crônicas maravilhosas. Eu sei que vocês são capazes e que eu irei me emocionar com o texto de vocês.